Fala galera, tudo bom? Professor Bruno Migon aqui. Vamos dar prosseguimento à correção do material de complementação escolar 1.1 do oitavo ano. Questão número 2. Suponhamos que temos X casos confirmados de coronavírus e Y casos suspeitos. Se triplicar os casos confirmados e cair a metade dos casos suspeitos, teremos a seguinte expressão para representar o total de casos. Então o que a gente tem que buscar nesse exercício? Temos que encontrar uma expressão algébrica que dê o total de casos baseado no que o exercício está te pedindo, né? Então vamos interpretar corretamente aqui. Vamos pelo início do enunciado. X representa casos confirmados, né? É o primeiro dado. Depois, Y, casos suspeitos. Tá certo? Se eu quisesse saber o total de casos, só com essa primeira linha, então seria o total eu somar X com Y. X mais Y daria meu total de casos de coronavírus. Aí ele vem com uma ressalvazinha, né, uma mudança, né, e fala o seguinte: se triplicar os casos confirmados e metade dos suspeitos. O que acontece? Triplicar o número é multiplicá-lo por 3. Se o número de casos confirmados era X, triplicar ele seria 3x. E suspeitos? Metade dos suspeitos é eu pegar o Y e dividir por 2, porque o número de casos suspeitos é Y. Aí eu tenho que saber o total de casos. O que seria o total de casos, gente? Total de casos seria 3x mais y sobre 2, que é a nossa resposta do problema. Tá bom? Seria 3x mais y sobre 2, é a expressão algébrica que dá o total de casos. Tá certo? Aí eu me deparei com algumas dúvidas, né? O pessoal postou as dúvidas aí, perguntou por que não seria essa fórmula aqui, 3x menos y sobre 2. Já que aqui está dizendo que vai cair a metade, né? Aqui está dizendo cair a metade. O que significa cair a metade, né? Seria menos a metade. Mas não, tá? Esse seria um raciocínio errado matematicamente. Por quê? Porque eu tenho que agregar os dois valores, tanto de casos suspeitos, casos confirmados, que é a parte do x, quanto dos casos suspeitos, que é a parte do y. Quando eu junto os dois, eu tenho o total de casos. Esse cair aqui, eu acho que deu uma interpretação errada, né? Eu acho que seria melhor no exercício se fosse assim. Se triplicar os casos confirmados e tivermos metade dos casos suspeitos, teremos a seguinte expressão. Aí eu acho que não restaria dúvida. Mas, de qualquer forma, o cair não está errado, tá? Ele não está errado, mas dá uma interpretação meio errônea aí do exercício, né? Dá uma espécie de casquinha de banana, uma pegadinha, tá certo? Então, a resposta correta é essa daqui, né? 3x mais y sobre 2. E encerramos aqui o exercício número 2. Valeu!